Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da obra Perturbações Espirituais, do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia abençoada do nosso querido Divaldo Pereira Franco. É uma alegria recebê-los uma vez mais para este encontro. Hoje nós estamos aqui acompanhados dos nossos queridos amigos João Korngold e Tânia Menezes. Seremos nós que conduziremos este encontro de estudos. E hoje faremos o estudo do capítulo 6. Mas para que nós possamos iniciar esse estudo, passando para o resumo do capítulo, nós gostaríamos de convidá-los para que possamos nos unir em prece, iniciando assim o nosso trabalho. Então, convidando-nos todos a elevarmos os nossos pensamentos, a fim de encontrarmos a sintonia mais apropriada para esse momento, porque reconhecemos, divino amigo e mestre Jesus, que essas são oportunidades valiosas na nossa existência, porque são oportunidades de podermos compreender de forma mais profunda as leis soberanas que regem a vida, os desígnios supremos que a todos nos conduzem ao porto seguro do amor, aonde um dia chegaremos. Por isso, pedimos o envolvimento e a assistência dos benfeitores que orientam este trabalho, para que cada um daqueles que estejam aqui sintonizados com esse estudo, esta proposta, possam ter o amparo da espiritualidade maior, favorecendo o nosso entendimento e a nossa compreensão, porque as orientações seguras que nos chegam através desse benfeitor amado possam ser acolhidas em nosso íntimo, servindo de roteiro e norte para as nossas existências. Em teu nome, Senhor, iniciamos este estudo. Que assim seja. Então, queridos amigos, nós hoje passaremos ao estudo do capítulo 6. Como nós vimos na semana passada, no capítulo anterior, aquele capítulo extenso, complexo, nós hoje vamos mergulhar nesse capítulo que nos traz alguns aspectos que depois serão aprofundados pelos nossos amigos João e Tânia. E no capítulo 6, nós vemos então que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, como nós vimos no capítulo 5, que o senhor Eduardo foi levado então em desdobramento àquela reunião mediúnica, onde ele experimentou um grande choque em constatar como ele vinha se comportando, né, em total esquecimento dos valores éticos e morais também que estava vinculado no trabalho daquela casa. Então, nessa reunião, o espírito que o obsidiava foi recolhido, como nós vimos lá no capítulo anterior. E ao despertar na manhã seguinte, então o senhor Eduardo recordava-se parcialmente daquilo que havia ocorrido. Já estava então livre daquelas influências daquele espírito infeliz, né, que o estava obsidiando, e também na tentativa de encontrar uma linha de raciocínio para que ele pudesse ordenar os seus pensamentos, ele começa a orar. E com essa prece, ele atraiu o irmão Elvídio, que era o mentor da casa, que lhe inspirou decisões que eram inadiáveis.
e a fim, essas decisões de fazer com que ele se libertasse daquela constrição obsessiva de que ele vinha sendo vítima. E quando finalmente ele reconheceu que vinha se comportando com uma conduta infeliz, ele consegue captar a inspiração do mentor para se reunir então com a diretoria daquela instituição, com o objetivo de afastar-se da presidência. E ele também pensou que deveria conversar com a sua digna esposa, né, de quem ele já se encontrava separado no lar, apenas mantendo algumas aparências. Então, à noite, ele se reuniu com os demais diretores daquela casa e ele solicita a eles para que se afastasse, então, da administração do núcleo, alegando problemas íntimos, e ele comprometeu-se a continuar como trabalhador da casa, porém, sem constituir-se essa pedra de escândalo, né? Logo após, ele informou aos companheiros da casa a sua disposição de divorciar-se da sua esposa, e cujo casamento ele confessa que era apenas de aparência. Então, houve certamente um espanto inicial de alguns companheiros, que depois compreenderam a fragilidade humana e as interferências espirituais negativas que vinham sendo observadas nele, que aqueles companheiros observavam que ele de fato tinha ali algumas influências espirituais negativas. Eduardo então vai se emocionando, e como que se ele despertasse de um pesadelo, ele pediu desculpas e solicitou para fazer um tratamento especial através dos passes em reuniões especializadas na casa. E no dia seguinte, ele se reúne com a família, então, com a presença dos filhos e da esposa, expõe as dificuldades pessoais que vinha enfrentando e diz que gostaria de conceder a liberdade à esposa através do divórcio. Então, o impacto que os filhos sofrem naquele momento foi bastante forte. A esposa, após a exposição que o marido fez de toda a problemática, também emocionada, aqueceu o divórcio sem qualquer exigência maior. E depois de confessar os seus erros à família, ele encheu-se de coragem e anunciou, então, que iria ser pai e que não poderia abandonar aquela jovem a qual ele havia iludido e também a criança que tem necessidade de nascer. Ele conta à família naquele momento que chegou a propor o aborto, que ela, o aborto à jovem, né, que havia sido alvo do seu assédio, e disse que deveria estar ela, então diz que ele deveria estar louco, possesso, né, ou com ambos os transtornos, porque na tribuna espírita sempre ensinou que o abortamento é um crime hediondo. Então, lágrimas lhe correm pela face, pois que ele era sincero naquele arrependimento. Então, ele estava naquele momento amparado pelo mentor Elvídio e pelos demais benfeitores que lhe transmitiam coragem e valor moral. Mas, no entanto, tratava-se de um momento muito grave e significativo aquele. A nobre esposa ofereceu-lhe então a amizade e lhe propôs propôs a todos naquele momento que orassem em agradecimento a Deus por ter lhe dado forças para ser honesto com a sua amada família. Então ele orou com unção, enquanto os benfeitores que estavam ali presentes aplicavam passes em todos, modificando aquela psicosfera ambiental ante a transformação do chefe daquele lar, permitindo assim a visita espiritual de amigos e familiares que se encontravam com dificuldades em dar assistência ao casal, desde que aqueles inimigos do bem haviam se apossado das reservas morais do esposo. Então, depois de alguns dias, o senhor Eduardo procurou a jovem Iracema, ainda abatida, mas sendo assistida pelo benfeitor Germano,
a fim de evitar que ela tombasse nas malhas das entidades frívolas e perversas que pululam em toda parte. Então, falou-lhe que estava ali para reafirmar o seu amor e dedicação a ela, inclusive assumindo a responsabilidade pelo futuro filhinho. Sintetizou os acontecimentos daqueles últimos dias a ela, contando que havia se afastado da direção da casa e que já havia proposto o divórcio à esposa. A jovem fica emocionada, né? E quase não acredita que era o mesmo homem que há de alguns dias havia induzido-a ao abortamento criminoso. Então ela fica comovida e também está amparada ali pelos amigos espirituais que estavam presentes. Propôs então que fizessem um estudo do Evangelho naquele momento, abrindo na mensagem obediência e resignação. Então, certamente eles teriam que equipar-se de muita fé e de coragem para os inevitáveis enfrentamentos, os julgamentos das pessoas amigas, que funcionam como terríveis armas de que se utilizam para exigir superior conduta do próximo, como se estivessem envergando a túnica nupcial de elevação e de falta de erros. E escreve o benfeitor, então: felizes são aqueles que reconhecem a própria fragilidade e tentam ser melhores hoje do que ontem. E termina então o capítulo dizendo que ao Espiritismo coube a tarefa incomparável de inscrever a caridade como a única forma de conseguir-se a autoiluminação e de viver-se a existência plena em qualquer injunção da caminhada evolutiva. É assim, então, que o benfeitor encerra o capítulo. Então, como nós vimos, um capítulo cheio de questões que serão abordadas pelos nossos queridos amigos, e quem nos iniciará nas reflexões aprofundadas do capítulo será João. Então, João, passamos a palavra a você para ouvi-lo. Obrigado, Ângela, pelo resumo. Olá, amigos. É uma alegria muito grande estar aqui para dividir essa obra tão importante, tão fascinante, Perturbações Espirituais. E esse capítulo, a gente começa falando sobre o título dele, Restabelecendo a Dignidade. A dignidade de quem? Que dignidade? O senhor Eduardo, com seus atos impensados, nós vamos falar muito de livre-arbítrio aqui, usando o seu livre-arbítrio, desviou-se do caminho reto, desviou-se do caminho do Cristo e, através dos sonhos e das comunicações e das interferências dos amigos espirituais, que lhe mostraram o erro e o caminho reto, ele resolve, de novo, usando o seu livre-arbítrio, seguir os conselhos, cair em si e buscar restabelecer a dignidade dele e dos que o cercam. Essa dignidade dele, ele vai primeiro no centro espírita. Qual a importância do ato dele em se afastar da presidência do centro espírita? A gente precisa lembrar que um centro espírita é um hospital de auxílio aos necessitados, que os frequentadores do centro espírita vão ao centro em busca de curas para seus males físicos e espirituais. Então, para você ter, comandando um centro espírita, uma pessoa que não está caminhando pelo caminho reto, é um risco muito grande para a instituição, como a gente viu no capítulo anterior. Então, o ato dele de se afastar da presidência e continuar como trabalhador no centro espírita é de suma importância para o restabelecimento da paz e da harmonia no centro espírita. Foi compreendido pelos outros trabalhadores, passou a presidência ao vice-presidente
informou os detalhes dos seus problemas pessoais, pedindo orações e preces e tratamento espiritual para que os auxiliassem, para que o auxiliassem. Aqui, de novo, é importante a gente lembrar que todos nós, espíritos imperfeitos, corremos risco de cair vítima das nossas imperfeições, vítima das nossas associações com os espíritos que querem nos desviar do caminho. E é importante reconhecer os nossos erros e lutar para vencê-los. Mas uma coisa também importante que é mencionado aqui no capítulo são neste parágrafo que fala da necessidade de vigilância. Os trabalhadores, como nós todos, sempre pensamos primeiro que os perigos vêm de fora para dentro, que os ataques ao centro espírita são por inimigos que nos atacam de fora. E, na verdade, um dos grandes perigos do centro espírita são os inimigos de dentro. Os nossos obsessores, os que se associam com os trabalhadores do centro espírita, procurando desviar-lhes do caminho, atacando o centro espírita por meio daqueles que são mais frágeis, mas que fazem o trabalho. Porque o centro espírita, normalmente, os mentores espirituais que nos protegem e nos guiam, protegem o centro espírita dos frequentadores que vão em busca de cura, em busca de ajuda, em busca de estudo, e que trazem, às vezes, espíritos associados a eles, que são, quando necessário, mantidos fora das dependências da casa espírita. Então, vamos sempre lembrar do nosso Mestre Jesus: vigiai e orai, sempre quando estamos trabalhando no centro espírita, para não sermos vítimas de causar danos a nós, mas principalmente aos que trabalham conosco nos centros espíritas. Depois ele se encaminha, no dia seguinte, à família e convida a família para um lanche com a presença dos filhos e da esposa, onde ele expõe as dificuldades pessoais que vinha enfrentando e pedindo ajuda deles. Vamos recordar, primeiro, que uma coisa muito importante aqui. O que está acontecendo com o senhor Eduardo, com Iracema, é resultado do livre-arbítrio dos dois. Não tinha planejamento reencarnatório deles se envolverem. Na verdade, no capítulo anterior, falam que Iracema deveria ser recebida como filha pelo coração de Eduardo, sublimando o sentimento apaixonado de antes, e que a precipitação e a vulgaridade responderam pelas consequências que aconteceram. Então, isso é muito importante, porque a gente pode estar lendo aqui e achando que no planejamento reencarnatório eles já tinham planejado ficar juntos. Não, eles não tinham planejado ficar juntos, e a gravidez dela e a traição dele à família são resultados de desvios provocados pela liberdade que eles têm de agir e de escolher o próprio caminho, mas nada planejado no mundo espiritual. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 695, quando a gente vai falar do casamento, os Espíritos nos respondem que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E na pergunta seguinte nos diz que a abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. Ou seja, o casamento é uma parte fundamental da nossa jornada evolutiva. Obviamente, existem exceções, aqueles que vêm que escolhem o caminho missionário da solidão, de ajuda aos próximos, não uma solidão por egoísmo, mas por ajuda aos próximos. Mas o nosso caminho normal é de casamento, é de formar família. Também, na pergunta seguinte,
Kardec pergunta aos espíritos se está na lei da natureza ou na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento. E os espíritos nos respondem: é uma lei humana, muito contrária à natureza. Porém, os homens podem modificar as suas leis. As da natureza são imutáveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos fala que a doutrina espírita nos ensina que há dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras, as de laços espirituais, permanecem unidas para sempre, nos planos físico e espiritual. E as segundas podem se desvincular ainda mesmo durante o período da encarnação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e nos reforça essa noção da gente separar os integrantes da nossa família com aqueles que são nossos familiares eternos e aqueles que nós estamos temporariamente tentando reajustar, tentando aparar as arestas. Sempre lembrando que o objetivo final, como espíritos perfeitos, é a família universal. Então, mesmo aqueles que não fazem parte, no momento, da nossa família espiritual, e sim família só por laços corpóreos, eventualmente serão parte da nossa família universal à medida que nós evoluímos. No Evangelho, tem um capítulo 22 que fala só da união pelo casamento e do divórcio. E os espíritos nos falam que imutável só há o que vem de Deus, a lei natural, a lei perfeita de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então, é importante a gente ter essa compreensão da importância do casamento, da importância da família, mas que não é imutável. É uma lei humana, a lei de casamento, e pode ser, então, uma separação pode ocorrer de acordo com as necessidades. No Consolador, Emmanuel nos fala que o matrimônio na Terra é sempre resultado de determinadas resoluções tomadas na vida espiritual, antes da nossa reencarnação. Seja por orientação de mentores, quando não temos a educação para manejar nossas próprias faculdades, ou por consequência de compromissos assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo. Então, os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, mas, obviamente, quando encarnamos na utilização do nosso livre-arbítrio, às vezes esquecemos dessas obrigações, desses compromissos assumidos, ou, no meio do caminho, mudamos o nosso rumo e adiamos a nossa prova, o nosso reajuste, os nossos acertos com os membros de nossa família, pode ser os esposos, esposas e filhos e etc. No livro Apostilas da Vida, André Luiz, no capítulo 17, Casamento e Divórcio, nos fala que o divórcio, que é edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. O que ele quer dizer com isso é que o divórcio, o que nós estamos fazendo quando resolvemos nos divorciar, é adiando o pagamento da dívida. A dívida vai ter que ser paga. Se não estamos pagando agora, vamos pagar numa outra encarnação, numa outra jornada. E o divórcio acontece normalmente porque, ainda falando André Luiz, que um dos cônjuges esquece dos direitos na instituição doméstica nos quais os deveres são iguais. E a doutrina espírita nos elucida que os compromissos anteriores que mulher e marido assinaram, um contrato de serviço antes da reencarnação, teriam de ser cumpridos, porque normalmente são dois espíritos com remorso ou tangidos pelas exigências da evolução,
com necessidades e débitos, que se encontram ou reencontram-se no matrimônio. Reencontram-se aqui nos diz diretamente respeito ao capítulo, porque Eduardo e Etelvina eram casados na vida anterior e ela veio para tentar reerguê-lo nesse compromisso e se reencontrando no matrimônio e pelo livre-arbítrio dele, ele acabou se desviando do caminho e provocando a separação, o divórcio. Aí a gente pode se perguntar, bom, e o caso dela? Ela fica com a dívida adiada, o resto a pagar? Não obrigatoriamente. Se ela fez a parte dela e se ela se conduzir daí para frente com dignidade, com amor ao ex-marido e um respeito, ela pode cumprir a sua jornada evolutiva e voltar ao mundo espiritual sem ter que carregar essa dívida. E aí o marido, que carrega a dívida com certeza para a vida seguinte, pode ter que reajustar em outros envolvimentos matrimoniais que não necessariamente teriam de ser com a mesma esposa, apesar de que existe uma chance grande que ela volte mais uma vez e receba ele mais uma vez para ajudá-los. Mas o que acontece normalmente num casamento é que quando, ainda André Luiz nos fala que quando reincorporados na veste física, nos deixamos iludir e nos levar pelos antigos preconceitos ou pelas hipnoses do desejo e deixamos a responsabilidade matrimonial para trás, como se fôssemos sonâmbulos sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão, a poesia de André Luiz. E André Luiz nos conclui dizendo que, quando não é possível evitar o divórcio, que possamos compreender aqueles que não puderam evitá-lo, porque nós ignoramos, na verdade, qual seria a nossa conduta no lugar deles. Então, o que devemos é respeito, amor e prece. Lembrando sempre que, em casos especiais, como a doutrina espírita nos fala, o divórcio é um mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre o casal, lembrando-se sempre que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Então, nos fala Emmanuel, em Vida e Sexo, que o casamento deveria ser a união permanente de um homem e uma mulher, atraídos por interesses afetivos e vínculos sexuais profundos. E que isso é o resultado de uma lei divina que nos criou para o regime de interdependência, não nos criou para ser solitários. Então, o casamento, segundo Emmanuel, não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas sim um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, com responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Então, os espíritos superiores, ele conclui nos dizendo que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, no capítulo 25, nos fala que a família é o lugar seguro onde os espíritos se encontram para o crescimento moral, devendo sempre ser fortalecida em qualquer circunstância, a fim que desempenhe a tarefa elevada a que está destinada. Mas sempre nos lembrando que somos espíritos imperfeitos nessa jornada evolutiva, que cometemos erros, que caímos nas ciladas, que nos deixamos levar pelos amigos espirituais que nos querem prejudicar e desviar do caminho, e a responsabilidade é nossa de encontrar novamente o caminho e buscar novamente
a nossa redenção. Se não for possível nessa reencarnação, que possamos terminar essa reencarnação com dignidade, como diz o título desse capítulo, para que possamos voltar ao mundo espiritual com uma consciência limpa e tranquila de que cometemos erros, de que fizemos outros sofrerem, mas que fizemos o nosso esforço grande para reparar o máximo possível nossos desvios e buscar sempre o caminho do Cristo, o caminho das trilhas de Jesus, que possa, de novo, nos levar à alegria. Agradeço a participação, a oportunidade e voltamos para a Ângela, então. Nós que agradecemos, João, essas considerações valiosíssimas que você nos traz, e nós vemos o quanto cada capítulo que o benfeitor nos oferece, quantas lições primorosas, e você nos trazer a questão da família, né? Isso que nós sabemos ser uma obra divina, a família tem um propósito divino superior nas nossas vidas. Então, quanto esse capítulo nos fala, e você nos trouxe muito bem essa questão de que nós precisamos entender com esse critério que você nos colocou, esse encontro do senhor Eduardo com Iracema, porque senão nós correríamos o risco de interpretarmos isso como um acordo prévio, não é? Então, muito, muito importantes as suas considerações. Muito obrigada. E agora nós seguiremos vendo os outros aprofundamentos desse capítulo. Tânia, querida, estamos aqui para ouvi-la. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, paz de Jesus, e gratidão a você, Ângela, por ter feito um resumo tão pertinente a este capítulo curto, mas como você mesmo disse no início e agora, a profundidade dos esclarecimentos que ele nos apresenta. Gratidão a você, João, pelos primeiros aprofundamentos e tecendo comentários a respeito deste importante núcleo que é a família, que nos oferece a oportunidade de estarmos reparando, espiando e nos libertando dos equívocos do passado. Nós queremos fazer alguns destaques a este capítulo. O primeiro destaque que eu aponto é relativo à busca do senhor Eduardo para a oração. E Filomena de Miranda destaca que quando ele orou, proporcionou a ele uma harmonia íntima. Interessante que a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, capítulo 157, ela faz uma abordagem a respeito da oração e diz que cada um de nós devemos nos luarizar com a oração. E aí diz que todos aqueles místicos da humanidade, no Oriente ou no Ocidente, eles veem a prece como recurso valioso para que nós possamos auferir esta harmonia íntima. Então, diante de tudo quanto o nosso senhor Eduardo, personagem deste capítulo, do capítulo anterior, ele esteve envolvido durante algum tempo pelo processo da sintonia com os desafetos do passado, esta sintonia que está muito intimamente relacionada à nossa consciência de culpa, mas ele desperta para esta necessidade da oração. E daí vamos à questão 633 de O Livro dos Espíritos, na parte terceira, destinada ao estudo das leis morais, no capítulo 1º da Lei de Adoração. Então, nesta questão 633, Allan Kardec, ele indaga aos benfeitores se nós, quando oramos por nós mesmos, nós podemos mudar o curso
daquilo que nós temos como provas. Se nós podemos mudar esta natureza das nossas provas, desviando o curso daquilo que estamos a atravessar. E o que os benfeitores vão nos responder? Que, de fato, há algumas provas que nós temos que atravessá-las até o fim. Mas que Deus, Ele está atento à resignação. E nós vemos neste capítulo que quando há a proposta de se fazer uma oração, o senhor Eduardo com a jovem ao qual tinha engravidado dele, qual é a mensagem que aparece quando abre do Evangelho segundo o Espiritismo? Obediência e resignação. É uma mensagem que particularmente eu gosto muito, que é trazida pelo Espírito Lázaro em 1863, em Paris. Capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e temos lá no item 8, obediência e resignação. E o que Lázaro nos apresenta a este respeito? Que a obediência e a resignação são duas virtudes ativas que estão em constante movimento. E daí vamos ver, dito por ele, nessa sua escrita, que a obediência, ela é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, na resposta a essa questão 633, quando os benfeitores nos assinalam que Deus está atento à resignação, o que os benfeitores estão dizendo para nós? Cuidado, todas estas experiências de sofrimento, elas são colocadas para nós justamente para que possamos refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada. Então, diante da dor, diante do adoecimento, diante de um conflito no relacionamento, diante de um desemprego, enfim, quantas situações se apresentam em nosso cotidiano que temos dificuldades de lidar. São situações que nos causam dor, nos causam angústia, ansiedade, mas nós temos que compreender por que estas circunstâncias estão se apresentando na nossa caminhada. Então, quando eu tenho esse consentimento do coração, é justamente a resignação, aquilo que os benfeitores estão assinalando, que o nosso Pai está atento a este movimento nosso. Não há revolta, porque eu estou com a condição econômica difícil. Não há revolta, porque chegou um processo de adoecimento que eu preciso acolhê-lo para poder melhor lidar na minha caminhada. Então, é isto que os benfeitores respondem, é isto que o Evangelho segundo o Espiritismo nos sinaliza. Porque quando nós vamos para a obediência que é contrária ao egoísmo e ao orgulho. Não é uma obediência que eu tenho que obedecer somente porque a razão manda eu obedecer. Vamos pensar, por exemplo, quando um pai chama a atenção de um filho. Neste chamar a atenção, ele está buscando a obediência. Mas não é esta obediência que Lázaro está sinalizando para nós. E sim, eu vou obedecer a meu pai, porque, de fato, o que ele apresenta para mim é o melhor no transcurso da minha existência. E aí vamos lembrar que Allan Kardec também escreve na Revista Espírita
a respeito das primeiras lições de moral na infância, quando ele fala que, muitas vezes, os filhos obedecem aos pais por uma premiação ou por eu vou obedecer para não receber um castigo. Mas não é esta obediência, e sim é aquela onde a razão me diz que se eu for trilhar por este caminho, eu vou ter que responder nos percalços da vida a respeito daquelas escolhas que foram feitas. O que João nos abordou a respeito do livre-arbítrio no seu aprofundamento inicial. Então, é importante nós estarmos atentos aos momentos de sofrimento que estamos atravessando. O senhor Eduardo, no momento que engravidou a sua namorada, a sua ficante, seja lá a terminologia que queiramos aplicar neste momento, o seu impulso inicial foi de ela abortar aquele filho. Então, foi um momento onde ele ficou fora de si e quis que ela cometesse esse ato. E aí nós vamos ver o contrassenso daquilo que nós já adquirimos em termos de aprendizado com relação ao que a doutrina espírita nos apresenta em termos de postulados, ao que o Evangelho de Jesus recomenda para os nossos passos, e estamos ainda agindo distante deste conhecimento que já adquirimos. Então, este foi o impulso inicial de seu Eduardo. Mas podemos perceber, trazendo o que houve no capítulo anterior, onde o mundo espiritual trouxe o casal para uma reunião mediúnica e lembrando daquilo que ficou pendente e que esta criança estava relacionada a ambos. Então, ele, ao despertar, tendo todo este emaranhado de informações que, na verdade, ele não se recorda, nós não recordamos dessas experiências no mundo espiritual que são sinalizadoras para a nossa caminhada na direção do bem. E daí ele faz o movimento da oração que se modifica, onde ele percebe, inclusive, a necessidade de mudar a sua conduta. Então, quando nós vemos este movimento da resignação, que faz parte de um estado de sofrimento que estamos passando por qualquer aspecto que estejamos a vivenciar. Eu posso sofrer, por exemplo, pela perda de um ente que me é muito querido. Só que a recomendação de Lázaro é que tenhamos a resignação, que é justamente esta compreensão relativa ao propósito daquela ocorrência na minha existência. Então, se vamos buscando esta compreensão, fica mais fácil de lidarmos com as nossas questões evolutivas. Estamos aqui para refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada. E estamos aqui por algo que se chama arrependimento. Allan Kardec nos mostra isso no capítulo 7 de o livro O Céu e o Inferno, o capítulo que fala a respeito das penas futuras segundo o Espiritismo, e no tópico que é destinado ao Código Penal da vida futura, Allan Kardec ele discorre a respeito de 33 artigos, onde no artigo 6 ele vai dizer que o bem
e o mal que nós praticamos, ele decorre das qualidades que cada um de nós possui. E que, se não fazemos o bem, isso é uma imperfeição. E aí ele vai dizer, se a imperfeição ela vai gerar um sofrimento, o espírito vai sofrer não somente pelo mal que praticou, mas também pelo bem que deixou de fazer. Olha que informação importante. O senhor Eduardo, aparentemente, ele desejava provocar um mal se aquela jovem também acolhesse a ideia do aborto. E lá adiante, no artigo 16 deste capítulo 7 de O Livro O Céu e o Inferno, ele vai falar a respeito dos 3 aspectos que precisamos percorrer para poder sanar um débito contraído. E fala a respeito do arrependimento. Então, de fato, o senhor Eduardo, quando ele reúne a família para poder falar do seu desligamento através do divórcio com a senhora Etelvina, ele mostra um arrependimento, inclusive narrando na presença da família que havia induzido a jovem ao aborto. E depois é justamente aquilo que aconteceu com ele. Ele tomou consciência de que era necessário mudar a conduta que ele havia inicialmente tomado nessa direção. E quando nós vamos perceber esta consciência da necessidade de mudar, ela faz parte do processo evolutivo de cada um de nós. Porque ninguém muda se antes não desperta para esta necessidade, se não descobre que é preciso sair daquele aspecto que está vivenciando, que não é salutar para a sua existência, e que isso, de fato, só vai acontecer quando nós reconhecermos que é necessário mudar. Então, o senhor Eduardo, ele despertou que não poderia continuar mantendo um casamento fictício, que, na verdade, não era este o planejamento, mas houve um envolvimento amoroso e daí houve esta mobilização no seu íntimo e ele, de fato, fazendo a associação com aquilo que ele pregava e as suas ações, que é o que muitas vezes acontece com cada um de nós em nossa conduta cotidiana, que já tivemos, que já adquirimos os conhecimentos relativos à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus, mas a nossa caminhada ainda não está pautada nesses ensinamentos. Só que eu desperto para este aspecto que não há uma caminhada que seja condizente com os conhecimentos já adquiridos. E neste despertar, eu vou fazer um movimento que é da fase seguinte, onde eu vou utilizar a vontade para poder sair daquela condição. Então, trazendo a questão do seu Eduardo, ele poderia ter desperto sobre esta necessidade de mudança, mas poderia não ter ido para o passo seguinte do nosso processo evolutivo, que é quando eu me esforço e quando eu tenho vontade para enfrentar os percalços do caminho e estabelecer aquela mudança. E, na verdade, é interessante nós observarmos que, na nossa caminhada, no nosso cotidiano,
Muitas vezes nós queremos modificar hábitos, sair de caminhos que trilhávamos e já reconhecemos que não devemos mais trilhar por aqueles caminhos. E vamos encontrar pessoas da nossa convivência que serão favoráveis ao nosso projeto de mudança, e teremos também o outro lado, daqueles que vão dizer: mas Tânia, por que você vai mudar? Não mude não, está ótimo. Então, essa dualidade que nesta movimentação que vamos fazer para mudar, pode, em algum momento, na tentativa de mudança, eu caindo, encontrar aquele que diz: está vendo aí? Não vá não por esse caminho, você vai cair de novo. E nós temos que pensar também nos desencarnados, que são os nossos afetos, e temos os nossos desafetos. Então, os afetos estarão também nos rodeando, nos inspirando, nos fortalecendo para nos esforçarmos no processo de mudança. E com quem seu Eduardo contou? Com a espiritualidade que estava envolvida para que fosse bem sucedido, uma vez que a jovem havia engravidado dele. Então, empreendeu os esforços e que poderia não ter resultado no sucesso que foi quando ele se abriu para a família, assumindo a paternidade. Então, olha quantas questões estão envolvidas nesta nossa caminhada. E os desafetos desencarnados vão estar também influenciando para que nós não sejamos bem-sucedidos. Então, a sintonia poderia ser de seu Eduardo com o obsessor, que ele próprio reconhece que ficou dominado por perturbações íntimas e perturbações espirituais, na descrição de Manuel Filomeno de Miranda, neste capítulo, que recomendamos a leitura, não somente a leitura para adquirirmos o conhecimento da obra, mas no passo seguinte, que é quando vamos fazendo as pontes com o conhecimento da doutrina espírita e, por fim, atrelando a nossa vida. O que aquela experiência diz respeito a mim? E daí vamos pensar, enquanto homens e mulheres já passamos por uma situação semelhante, engravidamos e ouvimos do nosso companheiro: pratique o aborto, ou o contrário, já estivemos envolvidos em relações extraconjugais. Então, não é somente a leitura para conhecer os fatos que vai trazer um resultado de crescimento para as nossas vidas, mas sim, quando estamos buscando, através da leitura, extrair as lições, para que não venhamos a cair naqueles mesmos erros que foram assinalados por aquela história que fizemos a leitura. É interessante observar que muitos de nós, quando pegamos um livro que foi recomendado, alguém diz: leia este livro, você não vai ficar quieta enquanto não fizer esta leitura. O mesmo em relação a séries, que ficamos motivadas, envolvidos, e de repente só foi tomar conhecimento. Mas o que aquele livro está trazendo de conteúdo que pode estar fortalecendo a minha jornada evolutiva? E para finalizar, eu queria fazer um destaque sobre o que Filomeno nos coloca, neste caso, em relação à fragilidade humana, em relação aos nossos equívocos,
as nossas quedas, que estamos envolvidos em uma casa espírita, em uma instituição que seremos julgados. Que as pessoas, ao invés de estenderem as mãos para que nós não caiamos mais, estão com as falas, com os olhares de julgamento. Imagine aquele integrante da casa espírita que não vivia bem com sua mulher e engravida uma jovem. Então, é algo que nós precisamos também refletir em nossa conduta. Porque se o próprio mestre, diante de todos aqueles que se apresentaram diante dele, ele não foi capaz de julgar quem quer que fosse, porque nós nos colocamos no lugar de juízes. Nós que estamos recebendo do nosso Pai esta concessão de estarmos aqui para refazer a nossa caminhada, para a nossa libertação. Um Pai que não está na condição de juiz, mas que diante das suas leis, nós reconhecemos a necessidade da obediência a essas leis. Então, que capítulo do Evangelho, que tema do Evangelho foi aberto no momento em que o casal estava envolvido para dar início a uma nova vida? Então, que possamos sair destes aprofundamentos reconhecendo que também somos frágeis, mas que em nossa fragilidade ainda estamos a julgar o comportamento do outro, que momentaneamente nós nos esquecemos que é o nosso irmão. Então, seriam estes os nossos aprofundamentos. E passamos à querida Ângela a palavra. Que maravilha, Tânia, de aprofundamentos. Vocês hoje nos trouxeram um estudo que nós poderemos aqui voltar e ouvir várias vezes, porque certamente nós teremos muito a aprender. E quando você me falava, assim, Tânia, de tudo isso que você nos trouxe, do quanto esse capítulo nos convida a olhar para essa fragilidade, eu estava aqui pensando e lembrando que a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Vida Plena, ela tem um capítulo intitulado Domar a Si Mesmo, o capítulo 14, em que ela tem uma frase que me parece que casa muito bem com tudo isso que vocês falaram, e diz ela: tudo quanto se ignora constitui um cárcere na área do conhecimento, que deve ser trabalhado para a libertação. Essa é a finalidade essencial do processo reencarnatório, com o objetivo de brindar pelo esforço pessoal a luz do discernimento que brilha de dentro para fora, dominando as más inclinações. E aqui eu lembrava o quanto o senhor Eduardo, da mesma maneira que todos nós, porque esses livros do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda não falam de personagens, não falam de seres fictícios, falam de todos nós. E o quanto nós somos esse desconhecido, isso que nós ignoramos que mora dentro de nós, e que nós possamos olhar para essas figuras e nos colocando no lugar, porque certamente esse desconhecido mora em nós. Muitas vezes são apenas as circunstâncias que não possibilitam que isso apareça. Mas basta que nós tenhamos esse cuidado, nós vemos que esse lado sombra aparece em nós em muitos momentos. Então, foi um excelente estudo, meus amigos. Nós agradecemos muito a dedicação de todos, agradecemos a cada um que esteve conosco aqui, que tem acompanhado esses estudos, e lembramos a todos, porque temos visto também nos comentários daqueles que assistem pela TV Mansão do Caminho, que depois deixam lá os seus comentários, que sim, existem todos os capítulos anteriores lá,
procurem, porque está à disposição todos os capítulos. Algumas dúvidas têm surgido a respeito disso. Então, deixamos aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento e esperamos na próxima semana encontrá-los novamente. Um grande abraço a todos!